Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. E vamos ler os 7 primeiros versículos deste capítulo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1, assim nos diz o Senhor, por meio da sua palavra. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que o Senhor assim nos conduza por meio dessa passagem ao ensino desta noite. Amado
versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro tem um olhar para o marido, não aquele profissional bem-sucedido. Ele está olhando aqui para o homem, não aquele que está da porta para fora, aquele homem reconhecido em público, o juiz da cidade, o doutor, seja como for. Pedro vai voltar o seu olhar para dentro, o que acontece dentro da casa. Pedro não tem como propósito aqui destacar as habilidades, as qualificações, ou a maneira como este homem vai interagir com o mundo da porta para fora. Mas Pedro vai voltar o seu olhar da porta para dentro, da mesma forma como ele faz com relação às mulheres, que não será a nossa ênfase nessa noite, mas sim o versículo de número 7. Então observe que Pedro está preocupado com aquilo que eu diria que é a parte mais importante na relação familiar. É o que acontece de casa para dentro. Ali é onde nós nos revelamos de fato quem nós somos. Ali é onde, no dizer do próprio Pedro, que deve haver uma vida comum, ou espera-se que este homem, seja ele bem-sucedido ou não, da porta para fora, espera que todo homem tenha algo em comum em casa. Então, esta advertência de Pedro, ou a chamada de atenção de Pedro nessa área, significa que, por vezes, os maridos tendem mais a terem uma autoimagem para fora da casa, boa, e ele trabalha em cima disso, e ele preocupa-se com isso. Tanto é que Pedro não está preocupado sobre qual a imagem que esse marido, que este homem, que este pai tem fora do lar. Porque a pressuposição natural é que ele cuida dessa imagem. Ele, para fora, aparece muito bem. Na linguagem contemporânea, ele diz, sempre estará bem na fita. Porque ele se preocupa, porque se a sua imagem, se ele transmitir uma imagem ruim, poderá perder o seu posto na empresa, poderá perder, inclusive, no seu próprio salário. Ou seja, disso ele vai cuidar bem. Mas Pedro está preocupado com aquilo que muitos maridos não têm se preocupado. Pedro está preocupado com aquilo que ele considera o essencial. Pedro está preocupado não com a avaliação pública deste homem, mas Pedro está preocupado com a avaliação particular, com a avaliação da esposa, com a avaliação dos filhos. Daí então a atenção de Pedro volta-se para a visão dentro de casa. Os irmãos sabem, e aqueles que ainda não gravaram aí, o tema nosso é: e a família? Vai bem? Essa mensagem, essa noite, é mais uma daquelas que vai na direção daquilo que está acontecendo dentro de casa. Semana passada tivemos a oportunidade de considerar um casal que não ia muito bem. E ela acabou salvando o seu lar. Trata-se da dona Abigail. E hoje eu quero voltar os nossos olhos, ou queremos voltar os olhos para esta visão tão importante e tão necessária, e que, quem sabe, muitos de nós não têm levado tão a sério. Prova o fato, a questão de Pedro abordar sobre algo que pode ser surpreendente, vida comum do lar. E é assim então que Pedro vai tratar. Então nós queremos considerar essa noite sobre o dever do marido no lar. Porque creio que muitas esposas hão de convir e afirmam que os seus maridos são bons trabalhadores, são homens de bem, trabalham arduamente, não se recusam a ir ao sacrifício para dar conforto, para dar recursos à sua família. Mas muitos lares e muitas esposas têm, ao mesmo tempo que diz, olha, eu não tenho nada a reclamar, meu marido é provedor, é protetor, um homem trabalhador, mas em casa as coisas não vão tão bem. Essa é uma das razões porque eu quero conversar com o pastor. É muito comum ouvir isto. Então vamos voltar os nossos olhos para aquilo que a palavra de Deus faz nos voltar, para o lar, para dentro de casa. Então, qual é o dever do marido no lar?
No texto lemos que Pedro dá orientação prática ao marido para tratar bem a esposa. E aliás é interessante, ele não vai falar muito de filho, mas ele fala da relação mais sublime, mais singular, que é a relação para com a esposa. Até mesmo porque a partir da relação que ele tem com a esposa, essa relação vai se refletir na vida dos filhos. É a pressuposição que está por trás da linguagem de Pedro, porque ele foca a falar de como ele vai tratar. Ora, ele está falando aqui de uma família, pressupondo naturalmente que tem filhos nessa família. Porém, a preocupação dele é como vai a sua relação com a sua esposa em casa. Trazendo para o contexto do tema desse mês, e a família vai bem, é como vai a sua relação marido com a sua esposa no lar. Como você tem tratado a sua esposa. Então essa é a nossa ênfase. Esta passagem, na verdade, ela mostra muito bem como na vida moderna as pessoas podem estar casadas e não ter uma vida comum, como é a linguagem de Pedro, quando ele diz no verso 7, vivei a vida comum do lar. Cada um hoje tem a sua própria vida debaixo do mesmo teto. A palavra de Deus aqui ordena ao marido que ele viva com a sua esposa numa comunhão, ou seja, que ele leve a vida, que ele participe efetivamente do seu lar, que ele seja mais do que provedor e protetor do lar. A palavra de Deus está preocupado com o marido dentro de casa, ali onde todas as coisas acontecem, ali onde certamente ele será percebido, analisado com o óculos da esposa, com a visão dos filhos. O ponto aqui é que o marido deve compreender que a vida no lar também é responsabilidade dele. Não só a questão do que acontece lá fora, não só a responsabilidade de ser provedor, de trabalhar arduamente, honestamente para dar conforto, mas Pedro está indo além disso. Atualmente os papéis geralmente são os seguintes na sociedade pós-moderna. O marido é retratado como aquele homem que sai de casa muito cedo e volta tarde da noite. Praticamente quem faz com que as coisas aconteçam no lar, via de regra, é a esposa. E nos casos em que a esposa trabalha em casa, como fica isto? É ela quem cria os filhos, quem resolve as coisas, e ainda quem ache que o trabalho dentro de casa não é muita coisa. Mas, enfim, Pedro está preocupado com a relação dele. O que hoje podemos observar é que a ausência do homem, do convívio da família, ainda é compensada pela presença da esposa, naquele caso em que o marido sai para trabalhar. Mas agora vivemos uma época em que ela também vai para o trabalho. Ela também vai contribuir de alguma forma para prover os recursos da família, já escassos. E os filhos ficam, via de regra, na mão dos avós, dos professores, das babás. A questão é essa, uma conquista que vai apresentar uma conta muito elevada a ser paga pelos nossos filhos no futuro. Mas seja como for, quanta falta faz o papel masculino? Quanta falta faz o papel do homem, a atuação do pai na criação dos filhos no lar, nisso que Pedro chama de vida comum. O que acontece é que às vezes a mãe se vê obrigada a fazer o papel de mãe e de pai. Há até uma terminologia chamada de pai, né? Ela é mais do que mãe, ela é pai, ela é pai mais mãe. Quando o marido chega no final do dia, certamente ele está cansado dos seus afazeres no trabalho. E a tendência comum é que ele vai sentar, vai procurar um momento de conforto, e possivelmente sentar diante da televisão, e ali vai ficar flertando um canal ou outro, uma reportagem ou outra, ler o seu jornal, ver as notícias, a programação predileta e depois vai dormir. E é como se sua casa fosse apenas um hotel onde ele pudesse passar a noite. A vida dele começa então no próximo dia, quando sai para o trabalho e tudo continua como antes. Não é isso que a Bíblia diz a respeito do casamento, e muito menos do papel do marido e do pai. Ele tem de estar em casa, ele tem que saber o que está acontecendo ali dentro, ele tem que envolver com a sua mulher e com os seus filhos. A falta dessa atitude tem sido uma das principais causas da desintegração de muitas famílias hoje. É a falta daquilo que Pedro está dizendo. Maridos que não têm tido a vida comum no lar.
Temos hoje uma geração de jovens que tem crescido sem um modelo masculino dentro de casa, porque o homem não está em casa. Ou se está, ele não envolve os seus filhos no contexto da masculinidade do lar. A ausência do pai tem feito com que filhos cresçam sem saber o que é ser pai, sem saber o que é ser marido. E quando se casam, eles agirão da mesma forma, do mesmo jeito. Por isso então que a primeira coisa que Pedro chama a atenção aqui é para que esses homens, esses maridos, tenham uma convivência comum no contexto do lar da esposa. E ele aqui cita 3 maneiras distintas para que este homem tenha a sua vida comum no lar. Vejamos então essas 3 maneiras apresentadas por Pedro. E a primeira delas, todas elas estão no texto, no versículo destacado para essa noite. Ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar com discernimento. 3 maneiras pelas quais o marido terá uma vida comum no lar. A primeira delas é que ele tem que viver com discernimento. O discernimento é uma área importante. Maridos devem viver com a esposa. A palavra utilizada por Pedro aqui pode ser traduzida também por conhecimento. Pedro, então, na verdade, está instruindo os maridos que eles tenham discernimento, ou melhor, que tenham conhecimento no trato com a sua esposa. Pedro não explica que tipo de conhecimento é esse, mas é evidente que tudo aquilo que o marido deve saber para que a relação com a sua esposa seja feliz, então ele precisa de buscar conhecimento para que a sua relação seja cada vez melhor. Na verdade, o que Pedro diz aqui é que ele deve buscar esse conhecimento que tornará o casamento dele bem sucedido. Certamente é preciso que o marido conheça isso. Como Pedro não diz, nós podemos pressupor algumas coisas. É possível que Pedro, quando ele fala sobre esse conhecimento, há 3 áreas que o homem deve conhecer. A primeira delas, ele deve conhecer a si mesmo. Nesse conhecimento, a primeira coisa, ele precisa de entender como são as dinâmicas do seu próprio coração. Ele tem que entender os seus limites, ele tem que entender as suas fortalezas, ele tem que saber, inclusive, quais são também as suas fraquezas. Por exemplo, o marido tem que entender quando é que ele consegue irritar a esposa. Linguagens comuns, expressões, postura ou indiferença, então ele tem que saber que aquilo que ele faz acaba irritando. Depois da esposa começa assim, depois uma esposa dessas começa assim a sentir o que chama de nojo, e depois que ela sente nojo do marido fica muito difícil. Por isso, antes que o mal aconteça, é bom saber o que irrita a sua esposa, o que em você que você consegue tirar ela do sério. Uma outra coisa, ele tem que saber quais são as áreas fortes com as quais ele deve envolver para trabalhar a vida da esposa. Para tanto, o marido precisa ter uma avaliação correta de si mesma. Mas não para aí. Às vezes o marido não percebe as coisas com muita exatidão. Ele não está consciente de qual o seu verdadeiro papel. Ele não percebe que um gesto, determinadas palavras, podem causar um impacto profundo na vida da sua esposa. Então, conheça aquilo que mais magoa a sua querida, a sua esposa. Conheça a si mesmo. E você sabe muito bem as áreas fortes. Quando você quer diminuir, quer especiar, você deve conhecer. Mas ele deve também conhecer a sua esposa. Quando Pedro diz que ele deve ter esse conhecimento, ou para ficarmos ligados ao texto, é discernimento, ele tem que discernir, ou ele tem que conhecer a sua esposa. É a segunda coisa, e a mais importante do que ele mesmo. Quantos maridos podem dizer que realmente conhecem as suas esposas? Do que elas gostam? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus ideais? Quais são os seus anseios, as suas angústias, as suas preocupações? É muito comum quando há encontros de casais, ou quando há momento de descontração, fazer aquele tipo de tarefinha de ver quem é que conhece mais o outro. E aí ela faz uma lista de coisas que ele conhece, que ele gosta, roupa que ele gosta, a cor que ele veste, o tipo de comida que ele gosta. E via de regra, a lista da mulher é enorme. E ela não pensa 2 vezes, ela consegue logo colocar. Passa-se a mesma tarefa para o homem, ele fica lá pensando, o que será que minha esposa gosta? Você conhece bem a sua esposa? O conhecimento da esposa é essencial para que o marido desempenhe bem o seu papel no lar, para que ele tenha uma vida comum. Muitos dos problemas dos casamentos hoje decorrem exatamente disso. Os maridos não têm tido diálogo, não têm tido comunicação
comunhão íntima com a esposa, e portanto os anos vão se passando, sem que eles se conheçam. Ela continua sendo uma estranha no seu ninho. Mas o conhecimento também deve conhecer a Deus. Ele tem que conhecer a si mesmo, conhecer a sua esposa, e ele precisa conhecer ao Deus a quem ele serve. Maridos precisam conhecer a Deus, porque se não conhecer a Deus, ele não poderá conhecer a sua esposa. João Calvino declara o seguinte, nas Institutas da Religião Cristã, que conhecer a Deus, abre aspas, é primordial e essencial para que o homem chegue ao verdadeiro conhecimento de si próprio e de seus semelhantes. É somente à luz do conhecimento divino que podemos entender quem somos e por que estamos aqui e por que agimos como agimos. Conhecimento de Deus. Eu poderia citar uma das áreas em que tem faltado muito conhecimento, muita sabedoria, é a comunicação. A comunicação, por exemplo, é uma área muito importante na vida familiar, naquilo que Pedro chama aqui de vida comum. Conforme um título de um livro publicado há muitos anos atrás, e eu creio que muitos já devem ter lido esse livro, que trata que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Na verdade, a ideia do texto ou do livro é mais ou menos essa, que nós vivemos em dois planetas, homem e mulher, em planetas completamente diferentes. Os marcianos falam de um jeito e as venusianas falam de outro jeito. E então no livro vai explicar exatamente porque boa parte dos problemas do casamento é a falta de comunicação. Como é que o marido vai entender? Ele chega em sua casa e a sua esposa simplesmente diz para ele: eu estou sentindo muito cansada hoje. Como é que ele vai fazer a leitura se ele não conhece a sua esposa? O que ele vai entender? Já estou entendendo. Ela está me acusando de passar o dia inteiro fora e de deixá-la fazendo as coisas sozinha em casa. A esposa não havia dito isso. Ela estava somente compartilhando, usando a figura do livro, envenusiando. Isso quer dizer aquilo. Ela está dizendo para ele. Mas em marciano ele entende outra coisa. Em outras palavras, ele não entende a esposa, ele não compreende a linguagem dela. Os maridos devem primeiramente, no dizer de Pedro, ter discernimento, sabedoria, conhecimento. E essa é uma das áreas que maridos precisam ter. A mulher precisa de tempo. A mulher gosta de ser ouvida. A mulher gosta de ser entendida. É por isso que elas perguntam muito. Você entendeu? Você está entendendo? Você prestou atenção? Então fala para mim o que eu acabei de dizer. Já ouvi muito isso em casa. É natural das mulheres. Porque elas querem ser entendidas. Ao passo que o homem não. Fala agora às mulheres. Quando ele está com problema, a tendência dele é ir para uma caverna e ficar lá. Ele fica tentando resolver sozinho lá. Seus neurônios a mil. A mulher também precisa entender isso. Eu sei que seu marido vai muito para a caverna quando ele está com problema. Mulheres de Marte. Mulheres de Vênus e homens de Marte. A mulher, quando tem um problema, ela é diferente. Ela não fica trancada em uma caverna. Ela quer falar. Ela quer compartilhar o seu problema. Eu diria que esse é apenas um exemplo dos muitos, onde o marido precisa compreender, viver com discernimento. Entenda que essa pessoa especial que Deus colocou ao seu lado, a dinâmica, a lógica, a maneira como processa, para ela é diferente da sua. E Pedro disse: maridos, a primeira coisa, entenda a sua mulher. Entenda essas áreas. Entenda as suas fraquezas e as suas fortalezas. Entenda as fraquezas e a fortaleza dela. Mas entenda ela e você mesmo a partir da perspectiva de Deus. Mas há uma outra maneira. E a segunda maneira que Pedro coloca aqui, de viver na vida no lar, ainda no verso 7. Ele continua dizendo: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Segundo ponto, ou a segunda maneira de viver bem em casa, é viver com sensibilidade. No dizer de Pedro aqui,
a orientação de Pedro é que os maridos devem viver com suas esposas, tendo consciência de que elas são a parte mais frágil, no dizer de Pedro. No original grego, Pedro refere-se à mulher usando a palavra vaso. É como um vaso de porcelana, de forma metafórica, ele está usando essa ideia como um vaso que tem que ser muito bem cuidado, muito bem transportado, referindo-se à personalidade em geral da mulher. É bem verdade que o marido também tem sensibilidade, ele também chora, ele também tem dor. Mas a da mulher, como no dizer de Paulo, ela é de Pedro, ela é um vaso, na linguagem dele, mais frágil. Não sabemos ao certo em que sentido Pedro diz que a mulher é o vaso mais frágil. Mas no sentido geral, a exortação de Pedro aqui é esta: marido, não deve você aproveitar do fato de que você é mais forte do que a sua esposa. Se você quer ter uma vida comum no lar, compreenda isso, que a sensibilidade dela é diferente da sua. Ela é a parte mais frágil. Alguns sentidos em que isso é verdade. Quando Pedro diz que ela, em certa forma, ela é mais frágil, primeiramente, podemos lembrar, fisicamente. Não é difícil para um homem sobrepor a sua esposa, tendo visto o seu próprio porte físico, a sua força. A mulher, por natureza, ela então é mais fraca do que o homem. E muitos homens acabam tirando vantagem disso. Tanto é que basta observar nas reportagens criminais o número significativo de mulheres que estão sendo prejudicadas, maltratadas, violentadas pela força do homem. Basta fazer o levantamento aí com relação à delegacia da mulher. São inúmeras as ocorrências de homens aproveitando disso para, de forma covarde, sobrepor a mulher que é mais frágil fisicamente. Mas a palavra de Deus diz que o marido cristão não deve se aproveitar do fato de que ele é mais forte. Ou seja, tenha consideração por sua esposa como o vaso mais frágil, no dizer de Pedro. Mas há um segundo em que essa advertência de Pedro também se aplica à questão da fragilidade. É quando a própria autoridade na família, apesar de todos os esforços dos movimentos chamados feministas, a sociedade atual ainda, ela predomina o padrão tradicional da liderança masculina. Quer queira, quer não. E é verdade que em alguns casamentos, nem sempre isso é verdade. Entretanto, é mais natural que o homem tenha esta autoridade no contexto da nossa sociedade. Mas o que o homem não deve se valer, no dizer de Pedro, é de que ele aproveita dessa situação para sobrepor a sua esposa, porque a última palavra é dele. Então ele diz: tome cuidado, ela é mais frágil. Mas um terceiro sentido em que essa advertência de Pedro é válida, é no sentido que ela é mais frágil também emocionalmente. A mulher é mais frágil de forma emocional, ela é mais sensível, ela se machuca no conflito com o marido, como ele não se machuca nesse conflito. Estamos dizendo isso não apenas pela observação que hoje temos no convívio do nosso próprio casamento, mas também porque o mandamento bíblico esclarece isso. São a linguagem de Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 3, verso 19, ele ali afirma: marido, não trate a sua esposa com aspereza, diz uma versão, e a outra diz com amargura. Por quê? Porque ela é vaso mais frágil, a sensibilidade dela é maior, a angústia da mulher é maior do que a do homem. E esta é a razão porque ele diz: você deve viver uma vida comum, entendendo a fragilidade da sua esposa, quer física, quer emocional, quer em autoridade. Por 3 razões você deve levar isso em consideração se você quer ter uma vida comum no lar. Mas a terceira e última observação de Pedro, para que os maridos vivam uma vida comum no lar, ainda temos no texto. Quando ele continua dizendo: e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. A terceira afirmação tem a ver com a dignidade da mulher. A terceira maneira do marido viver a vida comum no lar é tratar com dignidade. No texto original, a tradução melhor seria tratá-la com honra. O que Pedro está dizendo é isto: marido, levem a vida comum no lar, com a sua esposa, tendo conhecimento da dinâmica da vida dela,
sabendo que ela é um vaso mais frágil, e por fim, trate-a com dignidade, trate com honra, que ela merece. O que significa isso? Há vários modos do marido tratar dignamente a sua esposa, e um deles é tratar ela de forma respeitosa. E aqui eu poderia colocar 2 ambientes em que a esposa deve ser tratada com dignidade ou com respeito. Uma delas é em público. Conhecemos um casal, onde, inclusive membro de uma igreja, onde era um homem extremamente ríspido, um homem que ranhava no falar. E aquilo ele transmitia em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em relação à própria esposa dele. Era vergonhoso. Era uma conversa que o interesse, o desejo meu era de fugir daquilo. Eu não queria, ficava envergonhado por ela. E não consegui, como pastor, fazer aquele homem pensar diferente. Lamentavelmente. Ele morreu sendo homem assim. E foi um líder na igreja onde eu pastoreava. E fiquei envergonhado. Estava já na natureza, um homem duro no falar. Não tratava ela com dignidade. Se em público ele agia com ela daquele jeito, desrespeitando, diminuindo-a, humilhando-a, imagina no contexto do lar. Quero crer que essa foi uma das razões porque ela nunca foi para a igreja. Porque tinha um marido que não respeitava. Outro ponto, ou outro aspecto em que esse respeito deve ser visto, é no contexto da intimidade do próprio lar. É reconhecendo a importância dela no contexto da família. Com expressões como, querida, você de fato fez a coisa na hora certa, fez o melhor que podia. Que maravilha o que você fez. Pequenos reconhecimentos. E muitas vezes a esposa fica atrás disso. Não porque ela quer autoafirmar-se, mas ela quer perceber se realmente ele notou. A notar quando o sal ultrapassa um pouco, quando a casa não está do jeito que ele quer, isso é rápido. Mas enxergar quando tem uma coisa boa é difícil. Como é difícil? E que ele está dizendo, isso é respeito, é tratar com honra. A Bíblia mesmo diz, a quem honra, honra. E quanta honra uma mulher tem por ser mulher, ser esposa e ser mãe e companheira. Quanta dignidade tem nessa grande e nobre função. Geralmente a esposa capricha no que faz, e o marido lamentavelmente aproveita muitas vezes e não dá uma palavra de reconhecimento. Não é que ela faça isso para ser reconhecida ou para ter um elogio, mas é muito bom quando o marido reconhece. Então são palavras que encorajam, palavras que tratam ela com a honra devida. Se nós dizemos Vossa Excelência lá fora, muito mais em casa. Não é assim que tratamos, com medo de perder o emprego, senhor, senhora, e em casa vale o que vale, o que tiver na boca. Ele diz, trate-a com dignidade, trate com honra. Aqui devemos ter cuidado para não ir em outro extremo. Tratar com honra não quer dizer que sempre a vontade da mulher será feita, mas é considerá-la como alguém do mesmo nível que você, alguém tão capaz como você. Então é a dignidade própria do papel de mulher e de mãe que ela tem. E Pedro conclui toda a sua orientação mostrando a razão pela qual os homens devem ter essa vida como no lar. Pedro dá as seguintes razões. Você deve então ter uma vida como no lar, conhecendo quem é você, quem é a sua esposa, quem é Deus. Você deve ter sensibilidade para com ela, porque ela é mais frágil, é a parte mais frágil. E você deve tratar ela com respeito que ela merece, que ela deve ter. Porque Deus estabeleceu ela como a rainha do lar. E aí Pedro vai dizer, por que você deve fazer isso? Aí ele conclui dizendo, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Aqui está o motivo pelo qual ele dá todas essas recomendações. Porque somos iguais, apesar de sermos diferentes. É isso que ele diz. Apesar da diferença, somos iguais. E a razão aqui é clara. Ele diz, sabe por que a igreja, a esposa é mais frágil? Por outro lado, ela é igual ao homem. E assim ele diz, a esposa deve merecer isto, ou essa consideração, porque ela tem igual
posicionamento diante de Deus. E a linguagem de Pedro é: sois juntamente herdeiros da mesma graça. Em nada ela é menor do que você. A graça da qual você usufrui é a mesma que ela usufrui. A Bíblia também ensina que o homem e a mulher são iguais em valor diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina a igualdade essencial do homem e da mulher, bem como atribuições diferentes tanto para um como para outro, não só em casa, mas também na própria igreja. Então, nessa passagem, Pedro ensina que há papéis diferentes, tanto para o homem, e nós vemos o papel da mulher, ele vai desenvolver dos versos 1 até o verso 6, que lemos essa noite, e depois ele vai falar que ambos têm o mesmo valor diante de Deus, sendo, diz ele, participantes da mesma graça da vida. Ou seja, o homem não é melhor que a mulher em nenhum aspecto espiritual, moral, intelectual e emocional. Ele não é melhor. São iguais, espiritual, moral, intelectual e emocionalmente. Homem e mulher. Pedro então enfatiza especialmente a igualdade espiritual. E é por isso que ele usa a palavra: são herdeiros da mesma graça da vida. O homem e a mulher, cristãos, entram no reino pela mesma porta. Eles não entraram por lugares diferentes. Eles entram da mesma maneira, pelo poderoso sangue de Cristo. E eles entram com os mesmos privilégios espirituais. Então são herdeiros da mesma graça. Aqui iguala. Não tem ninguém melhor aqui. E é por isso que Pedro diz: você tem que tratar ela assim, como essa parte frágil, com respeito, com dignidade, porque vocês, no ponto de vista espiritual, são herdeiros da mesma graça. É a primeira razão pela qual os maridos devem ter uma vida comum dentro do lar. E a segunda, ele conclui dizendo: para que não se interrompam as vossas orações. Há uma segunda razão, além do fato de que pertencem ou têm a mesma graça. E a segunda razão que Pedro apresenta é essa: que o relacionamento conjugal influencia na vida de oração. Por isso que ele diz: para que não interrompam as vossas orações. Olha que coisa grave e solene. É tão sério que a falta de vida comum no lar pode dificultar de que Deus ouça ou atenda às orações do marido. A força do verbo aqui, interrompam, pode ser ilustrada como o que acontece quando alguém bate o telefone em sua cara. A força do verbo aqui, interromper, é isso. É quando você está numa ligação e alguém simplesmente desliga no seu ouvido. É essa ideia. Interromper aqui é isto. É cortar a linha. Não tem coisa mais vexatória, que irrita, que desgasta tanto quando alguém bate o telefone no seu ouvido. Essa é a força do verbo usada por Pedro aqui, que é interromper as vossas orações. Então a advertência do Pedro pode ser entendida de duas formas. Pedro adverte os maridos que conflitos, que gritarias, que rispidez, agressões do gênero por parte deles fazem com que Deus interrompa as respostas das orações que daria a eles. Ou seja, se os maridos falharem em seu papel, haverá reflexo na vida espiritual deles. Eles serão afetados diretamente na vida espiritual por agirem assim. Ou seja, Deus sai na proteção e no cuidado das mulheres frágeis. A interrupção, como diz Pedro aqui das orações, é parte da disciplina de Deus. Interromper as orações aqui é impor ao marido faltoso uma disciplina. É deixar de ter orações respondidas. Isso de fato é um castigo severo para quem é crente. É uma indicação de quão seriamente Deus vê o tratamento que os maridos estão dando às suas esposas. Ao ponto de Deus interferir nisso. E dizer: não interrompa, não permita que eu bate o telefone no seu rosto. Não trate ela assim. É como se Deus dissesse: já que você não trata a sua esposa como deve, eu não vou responder às suas orações. Você pode orar o quanto você quiser, mas enquanto não se arrepender, enquanto não passar a tratar a sua esposa como deve, não lhe darei resposta alguma. Você vai ficar sem direção minha na sua vida. Se eu não amo a minha mulher como devo, Deus então está me dizendo: pare de orar, hipócrita. A sua oração não vale nada. Se você não sabe amar a sua esposa, que está ao seu lado, como pensa que pode dirigir a mim com falsidade, como se estivesse tudo bem? É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. A única oração que Deus vai responder é aquela em que o marido pede a Deus que Ele dê força para amar e se envolver no lar como convém.
filme de ontem foi uma grande lição para isso. Quanto tempo nós passamos reclamando do outro, quer a esposa do marido ou o marido da esposa? E quanto tempo dedicamos-nos à oração? E no filme que vimos ontem aqui, tivemos o prazer de em família ver, observamos quando nós deixamos de falar mal uns dos outros e passamos a orar por esses a quem achamos que está errado, na verdade Deus muda o curso de ação da nossa própria vida e as bênçãos acontecem. Deus faz isso para lembrar aos maridos a importância de se relacionar corretamente com a sua esposa. Lembra que Deus diz através do profeta: eu sou testemunha da aliança que você fez com a mulher da sua vida. Deus continua sendo testemunha contra nós, se agirmos errado, e a nosso favor, se agirmos correto. E aqui está Deus interagindo no contexto do casamento, dizendo: eu vou bater o telefone no teu rosto, se você continuar fazendo assim. Vai e trate. Não é assim que é ordenado quando alguém tem uma mágoa no coração, e aí oferecer ao Senhor uma oferta? A orientação ao de Deus, ela vai, trate com teu irmão, reate a sua posição com ele, depois vem e oferece. O marido é a mesma coisa. Como podemos ser ouvidos por Deus, se não ouvimos aquela a quem Deus colocou ao nosso lado? Essa oração Deus não vai responder. Deus faz isso para lembrar o quão importante é o nosso relacionamento com a nossa esposa. Não é à toa que Deus age assim, pois Ele nos ensina na Bíblia que o relacionamento entre marido e mulher é uma figura inclusive do relacionamento entre Cristo e a igreja. Tão sério é isso. O texto de Efésios ele compara como o relacionamento de Cristo e a igreja. O marido então deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo: casamento é coisa séria e Deus interage diretamente nele, interrompendo a resposta da oração aos maridos. Mas há uma segunda explicação para essa advertência de Pedro. Ele pode também estar dizendo o seguinte: que os conflitos, que as agressões que separam marido e mulher, marido e a sua esposa, de forma que as orações domésticas ficam interrompidas. Ou seja, os dois estão brigando e eles não conseguem se unir mais para orar. Então interrompe a relação do casamento no sentido espiritual. A ideia é mais ou menos como um segue o seu caminho por um lado, e são dois estranhos em casa, e eles não conseguem mais orar juntos. Ou se oram juntos, não fazem espontaneamente ou com liberdade. Alguém já disse que mais íntima do que a relação entre um homem e uma mulher na vida conjugal, através da sexualidade, é quando as duas almas se unem para suplicar, para interceder, para orar, para confessar a Deus os pecados. A intimidade mais íntima que um homem pode chegar com uma mulher, ou uma mulher com um homem, é quando eles se unem para tratar da vida deles diante de Deus. Porque não poderão ser hipócritas, um ouvindo a oração do outro, ainda dizendo amém. A força da ameaça de Pedro aqui, nesse caso, é extremamente importante, das devoções familiares para a manutenção da vida doméstica. A ameaça aqui, com relação a ter as orações interrompidas, eu creio que, se parássemos por aqui, já deveria levar a todos os maridos a refletir as consequências de suas atitudes no lar, de não ter a vida comum no lar. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, ele ensina a importância de orarmos sem ter ira no coração. Não tem nem como orar. Se o nosso coração está carregado de mágoa quanto àquela que deveríamos ter a vida comum, como vamos orar a Deus? Por isso Deus está dizendo: vou interromper, eu vou desligar o telefone. Essa é a grande diferença de uma família que realmente, ou de maridos que vivem a vida comum no lar, de maridos que não têm vida comum no lar. Para concluir, quero fazer algumas aplicações. A passagem estudada é dirigida, o ponto que nós destacamos essa noite, aos maridos. Mostrando com isso que os maridos, primeiramente, são responsáveis pelo bom andamento do casamento. Porque é deles que Deus vai pedir conta do andamento da família. Então, a mim e a você, querido irmão, como marido que somos, começa por nós a paz e a harmonia do nosso lar. Está em nossas mãos. Somos responsáveis. E para cumprir bem o nosso papel, precisamos de ter essa vida comum no lar.
Por outro lado, essa passagem nos ensina que tem jeito para todo e qualquer casamento. Porque o ensino de Pedro aqui tem como alvo, especialmente, encorajar os maridos a mudarem de atitude para com as suas esposas e passar a tratá-las com dignidade, com conhecimento e com sensibilidade. Essas três áreas: dignidade, conhecimento e sensibilidade. Então essa passagem é um encorajamento para nós. Se temos perdido a noção da nossa vida como no lar, está aqui. O segredo é esse. Então é uma palavra que encoraja os maridos. Não importa quanto tempo você errou. Não importa por quanto tempo você não tem tido uma vida comum no lar, nos termos de Pedro. Hoje é um novo dia, comece agora. Peça a Deus a graça de aplicar essa verdade. Dizer: Senhor, eu quero ser este homem. Eu quero ter essa vida comum que eu não tenho tido até aqui. Até mesmo porque sem isso eu não tenho nenhuma razão para ter comunhão com o Senhor, porque a minha oração já foi quebrada ou interrompida. Atitudes corretas, então, por parte do marido, podem significar a diferença do sucesso ou do fracasso nos relacionamentos de um lar. Então veja a grande responsabilidade que pesa sobre os maridos. Então os maridos devem ter uma atitude de humildade, de arrependimento pelas próprias faltas. Reconhecer que está errado é uma atitude que enobrece o homem, em vez de diminuí-lo. Chegue em casa, comece a praticar essas verdades. Faça aquela listinha de coisas que irritam e magoam a sua esposa, ou aquelas coisas que agradam a ela. Comece isso para que a sua oração seja restaurada. Trate-a com dignidade, no dizer de Pedro, trate-a com respeito. Acima de tudo, os maridos devem, para com a esposa, viver e colocá-las diante dos pés do Senhor. Devem viver em comunhão, para que a comunhão dele com o Senhor também não seja interrompida. Relações interrompidas no campo horizontal, para com a esposa, significa relação interrompida vertical, ou seja, com o Senhor. Certamente, acima de todas as coisas, nós precisamos da graça que não só nos habilite a entender, como arrepender, aceitar e mudar, humilhar. Suplique essa graça ao Senhor. Porque enquanto nós formos defender a nossa posição, o nosso direito, é porque julgamos que o outro não tem direito algum. E nessa noite o que nós vimos foi o direito da mulher, de ter um marido que viva a vida comum do seu lar. E acima de tudo, na certeza de que um lar que age assim, um marido que age assim, certamente terá as suas orações ouvidas por Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações e os ensinos do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.